Fernando, esses alunos da USP são seus alunos? São. Se eu entendi, eles estão estudando para depois ser funcionário público ou não? Se não vão ficar na vida acadêmica? Não, a maioria deles pretende ser funcionários públicos. Porque pelos que eles disseram é isso, né? Estuda para prestar assessoria de como administrar bem. Não tenha dúvida. Esse conjunto de alunos, a gente até disse que eles são iluminados em que sentido? Porque estudar administração no Brasil, historicamente, foi estudar administração de empresas, né? Dificilmente você vê um jovem de 16, 17 anos interessado em estudar administração pública. E o surgimento desses novos cursos, essa perspectiva de maior meritocracia, ou seja, se valorizar o mérito na administração pública, se implantar novas carreiras, tem levado esses jovens a procurar por esses cursos. Numa linguagem que agora outras televisões estão falando, é auspicioso isso, tá certo? Sem é auspicioso que jovens da cidade queiram se preparar para isso com o sentido ético, né? Não tenha dúvida. Para que fazer a máquina funcionar, não é para... Eu tenho uma declaração no fulano, depois eu vou achar aqui, que ele diz que do jeito que o sistema de máquina pública hoje foi feito para roubar no Brasil. Tem um cara que diz isso aqui, eu vou achar, depois eu conto para vocês quem foi. Na preparação do programa eu li isso. E quando eu tiver um jovem com ideal desse, né, é auspicioso. Sem dúvida. E também tem aqueles, né, que estão tentando ali conhecer um pouco do ambiente público, que têm pretensões políticas, muitos já foram candidatos a vereadores nas últimas eleições municipais, então estão adentrando realmente com essa visão de mudança, né, da administração pública dentro das suas comunidades. E vão preparados para exercer o cargo, né? Não tenha dúvida. Não só a preparação técnica, como eu havia colocado para o senhor também, mas o conhecimento desse ambiente político. Muito bem. O Federico parece que tem uma distinção aí entre direta e indireta administração. O que é isso? A administração pública no Brasil, desde 1967, com a edição do Decreto-Lei 200, criou-se essa diferença entre a administração pública, ou seja, direta, aquela dos ministérios, né, dos órgãos centrais da administração pública, e a administração indireta. As autarquias, as fundações, as empresas públicas, as empresas de economia mista. É uma classificação que se usa no governo federal, nos governos estaduais e municipais, para distinguir esses órgãos centrais, formuladores de políticas públicas, e esses órgãos que implementam, né, que estão mais descentralizados. Vamos agitar nossa mesa aqui. Cada um de nós, por favor, vai dizer uma qualidade que ele acha que deve existir no administrador público. Vamos, Flávio, qual qualidade deve ter? Honestidade. Honestidade. Senhor? Capacidade de escuta das demandas sociais. Eu acho senso crítico. Olha, eu acho que vai complementando aí a questão da capacitação técnica, que está um pouco esquecida hoje no setor público. Eu acho que precisa de capacitação técnica e de capacitação política hoje. Se ficar para o fim vai ser danado, né? Então, só repetindo, honestidade, escuta, senso crítico, capacidade técnica e capacidade política. Ser administrador público é danado. Não é fácil. Não é para qualquer um. Tem que ter vocação, Flávio? Penso que sim. Ou seja, vocação para servir. Para não pensar somente em si, mas preocupar-se com os outros. Nós fomos às ruas e perguntamos assim para as pessoas: na sua opinião, que preparo deve ter o administrador público? Vamos escutar. Preparo? Eu acho que a pessoa tem que ser estudada, tem que ser inteligente, tem que ter uma certa competência, né? Um nível superior, né? Preparo geral. Ele tem que estar com um grau de estudo, de conhecimento que o povo precisa. A pessoa, para comandar uma cidade, tem que ter pelo menos um diploma, né? Preparo de curso superior mesmo. Além, claro, de um currículo em cima disso e de lidar com a área de recursos humanos. Além, obviamente, do conhecimento de economia. Não é pouca coisa. Tem que ter experiência de vida, mas também a parte de escola, pelo menos um nível superior, né? Administrativo, alguma coisa. Eu acredito que ele tem que ter, primeiro, conhecimento da cidade. Tem que ter um preparo, principalmente na área financeira, porque você poder administrar uma cidade hoje sem recurso
e ter conhecimento para buscar recurso fora, senão não vai. Tem que ter vocação política. O Lula é uma das situações que você vê que ele é uma pessoa que não tem experiência acadêmica e governa bem, né? Ah, eu estava esperando alguém para falar. Que história que é essa? A maioria dos que falaram ali não deve ter votado no Lula. Porque, não é mesmo? Fala que tem que ter estudo, ter preparo, ter academia, ter curso universitário, curso superior. E o presidente da República não tem nada disso, não. Quero escutar vocês. Eu acho interessante ouvir as manifestações das pessoas na rua e que demonstra muito do nosso país, né? Acho que essas falas de que é necessário formação, que é necessário diploma, de certa forma remetem a uma visão de que o administrador público ou as pessoas que controlam, as pessoas que administram, deveriam ser dotadas de uma grande sabedoria e achar que a sabedoria é unicamente dada pela universidade, pela academia. E quando de fato isso não acontece, né? A experiência, atualmente a gente tem a experiência do presidente Lula que, do ponto de vista de liderança política, não haveria nenhum banco de academia, não haveria nenhuma cadeira que possibilitaria a ele tamanha experiência e de traquejo político, né, de manejo de atuação política. Então é interessante porque a gente vê os dois lados. De certa forma, ainda aparece a necessidade do diploma, e isso a gente fala aqui da capacitação técnica, mas, por outro lado, reconhece-se também a experiência política como necessária para a administração pública. Vamos lá, é preciso distinguir aí o administrador político, né, do funcionário de carreira, né? Quando se fala dos administradores públicos, nós estamos misturando muita coisa. Então, aquele que exerce cargos eleitos, né, não necessariamente precisa dessa formação universitária, etc. E o presidente Lula é um exemplo disso. Como quem é ministro da Saúde não precisa ser médico. Né? Quem é ministro da Fazenda necessariamente não precisa ser economista. Ele precisa, sim, conhecer os objetivos das políticas, né, e implementá-las. Então, quando você sobe para esse nível político, essa formação não é a rigor necessária. Agora, para os administradores públicos, e quando se fala no sistema de mérito, se requer o concurso público para o ingresso na administração pública, cada carreira vai exigir suas especialidades, sua formação, seus requisitos. Isso é polêmico, né, Frederico? É meio polêmico, né? É que não é necessário, até certo ponto, né? A gente tem que ser esperto demais. O presidente é danado, ele navega para lá, sabe escutar. O presidente é uma pessoa muito capaz, né? Uma pessoa ele é quase uma exceção, de não obstante não ter formação universitária, é um homem muito informado, um homem que tem uma capacidade de analisar os problemas que ele desenvolveu aí ao longo da... Não é o comum, né, das pessoas. Ele realmente é um ser excepcional nesse sentido. Fernando, vamos encerrar com você. O que você diz disso? Olha, eu acredito que pela tradição no Brasil, nós tendemos a personalizar muito a ideia do político e do administrador público. Tomando um conceito do Frederico, né, que o conceito da administração pública, nós estamos falando da instituição, não importa, às vezes, a formação de um político ou de um administrador público. A gente tem que pensar na formação de toda a instituição. Por mais capaz que seja um político do ponto de vista da sua liderança, se ele não tiver uma equipe capaz de transformar a sua ideia numa política, né, você não leva adiante a administração pública. Então, eu acredito que, para além da questão do conhecimento, que é muito importante para o administrador público, né, temos aí algumas habilidades e atitudes que são muito importantes para os políticos, sobretudo a sensibilidade política, de poder dialogar com a sociedade e o processo também, né, de liderança. Bem, viu como passou depressa? Já foi o primeiro bloco. Rápido. E eu pergunto para você assim: que nota você dá para a administração pública do seu estado, da sua cidade? Como nós estamos falando com o Brasil inteiro, é difícil pegar um tipo só, né? Eu não vou pedir do presidente, não, porque há muitas pesquisas a esse respeito. Então, se você quer falar do seu prefeito, que nota você dá de 1 a 10 para ele? Ou do governador do seu estado? Eu, quando faço isso aqui na cidade de Aparecida, eu faço, porque é no rádio, e aí só se fala do administrador local. É muito mais fácil de fazer a média. Mas para a gente brincar um pouco, brincar não, para a gente fazer um programa sério chamado Etc., em que a gente, dando nota para os outros, a gente está refletindo se ele é bom administrador ou não, está valendo a jogada. Combinado?
E nós vamos fazer um intervalinho para a gente tomar uma água aqui. Não saia daí não que a gente já volta. Até já.